Olá, meu querido concurseiro, olá, minha querida concurseira, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta, finalmente, né? Não estou mais com cara de doente, então posso voltar a gravar olhando para vocês. Antes de mais nada, queria agradecer por todos os votos de melhoras, né? Por todos vocês que desejaram minha recuperação, eu agradeço a todos. Essa semana a gente vai ter só uma aulinha, porque eu ainda estou me recuperando, a energia está meio baixa ainda essa semana, tá? E a coisa está bem pegada lá no trabalho, então eu tive pouco tempo para preparar material para vocês. Sabe que a gente acaba chegando muito cansado em casa e essa semana eu não rendi tanto, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre biodiversidade, conhecida e desconhecida no Brasil, tá certo? Antes de partir para o vídeo, aquele velho lembrete. Quem quiser apoiar o trabalho do canal pode fazer isso doando através do LivePix, escaneando aqui com o QR Code com a câmera do celular ou no link abaixo, ou considerar se tornar membro a partir de R$ 4,99, tá bom? Dito isso, vamos lá, vamos para o conteúdo, porque quem estuda tem pressa. Biodiversidade brasileira, biodiversidade conhecida e desconhecida do Brasil, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa falar sobre é o conceito de biodiversidade. Biodiversidade não é o número de espécies que existem, não é o número de organismos diferentes que existem no mundo, tá? É um conceito diferente. O número de espécies que existe, a gente chama de riqueza de espécies. Isso é um conceito, tá, dentro da biologia, em que o número absoluto de espécies dentro de um determinado ecossistema, dentro de um determinado bioma, a gente chama de riqueza de espécies, certo? A biodiversidade, ela é algo mais complexo, algo mais completo, inclusive. Tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês. A biodiversidade, ela refere-se o quê? À variedade natural e à variabilidade entre os organismos vivos, aos complexos ecológicos nos quais eles ocorrem naturalmente e às formas como interagem entre si e com o ambiente físico. Então, a biodiversidade, ela vai além do quantitativo de espécies, ela entra também no aspecto ecológico dessas espécies, das relações, a diversidade de relações que se estabelecem, tá? Então, se você tivesse espécies, mas elas não estão se relacionando, e você tem um outro ambiente que tem espécies e elas estão se relacionando, então um seria mais biodiverso do que outro, porque ela também vai se referir aos processos ecológicos, né, que estão ocorrendo ali entre as espécies. Então não é apenas uma questão, gente, de diversidade. A biodiversidade é muito mais do que meramente diversidade, não, vou até me corrigir, né, de riqueza de espécies. Tá? E outro aspecto aqui que eu quero destacar é a variedade natural. Existe na academia uma discussão sobre a questão de organismos, como eu posso dizer, que foram desenvolvidos pelo ser humano, né? Cultivares de plantas, espécies domesticadas, variedades criadas pelo ser humano ou até mesmo criadas através de engenharia genética, né? Como os organismos geneticamente modificados. Pelo conceito aceito hoje, né, a gente tem como princípio que a gente trata como biodiversidade, a biodiversidade que ocorre naturalmente, não considerando as espécies criadas de forma artificial. Como eu disse a vocês, eu ia trazer mais de um conceito, a gente tem aqui um outro conceito para reforçar. A biodiversidade é um atributo de uma área, tá? E aí essa área pode ser delimitada regionalmente, localmente, globalmente, você fala da biodiversidade global também, tá? Então é uma área, você vai falar referente a uma área que você vai delimitar, e refere-se especificamente o que? A variedade dentro e entre os organismos vivos, tá? Então você vai ter também uma diversidade genética dentro das espécies, né? O patrimônio genético, o banco genético ali, certo? Agrupamentos de organismos, comunidades bióticas. Eu perdi o aqui. Comunidades bióticas e processos bióticos, sejam eles naturalmente ocorrentes ou modificados pelos seres humanos. Então você vê aqui já um conceito que vem trazer a questão das alterações pelos seres humanos, tá? A biodiversidade pode ser medida em termos de diversidade genética, identidade e número de diferentes tipos de espécies, agrupamentos de espécies, comunidades bióticas e processos bióticos, bem como pela quantidade, por exemplo, abundância, biomassa, cobertura, taxa e estrutura de cada um.
ela pode ser observada e medida em qualquer escala espacial, desde microhabitats e fragmentos de habitats até, como eu falei, globalmente, né, a biosfera inteira. Então, você tem aqui 2 conceitos diferentes, né, um de Redford e Richter, de 99, aqui que traz a questão restrita ao natural. Você tem aqui já alguns, você vai ter aqui outro autor, o DeLong, né, que ele traz a questão de considerar a questão das alterações humanas também dentro desses processos, tá certo? Então, de uma forma ou de outra, você tem a biodiversidade como mais do que a riqueza de espécies, tá bom? Então, você tem aqui Anger Miner, em 94, ele advoga contra a inclusão da diversidade artificial no conceito, né? Ele defende que apenas a diversidade natural seja considerada, e ele aponta a ausência de sua exclusão explícita, inclusive, como uma falha conceitual da biodiversidade, né? Porque a partir do momento em que você coloca os organismos artificiais, na verdade, você não exclui os organismos artificiais, você está sujeitando os organismos que ocorrem naturalmente, através dos processos evolutivos normais, a um, digamos, segundo plano, né? Você está relegando eles a um patamar menor de importância do que seria devido. Tá certo? E aí, eu falei com vocês sobre riqueza de espécies, tá? A riqueza de espécies, ela não vai ser a biodiversidade, ela vai ser um componente da biodiversidade. Como assim? Da biodiversidade, como vocês viram nos conceitos, ele vai agrupar vários outros fatores além do número de espécies. O número de espécies, a gente vai chamar de riqueza, ele é um dos componentes. E como é que você calcula esse número de espécies? Através de levantamentos de campo, censos, seja ele através de censo, ou seja, contando todos os indivíduos que tem dentro de um determinado ambiente, o que é quase impossível quando você vai para uma escala regional, ou através de métodos de amostragem. Como é que funciona o método de amostragem? Digamos aqui que você tem uma região, tá? Que você quer saber a riqueza de espécies dessa região. Você vai fazer coletas de campo aqui, 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 aqui e aqui. Você vai fazer uma campanha de amostragem. Cada vez que você vai encontrando esses indivíduos, você vai registrando eles lá na sua planilha e tal, e você vai criar uma coisa chamada curva do coletor. O que é a curva do coletor? Você vai começar a verificar se você vai descobrindo, vamos dizer assim, a frequência com a qual você vai descobrindo novas espécies. Você pode ver aqui que inicialmente toda a campanha de campo, praticamente, você vai descobrindo novas espécies. Aí daqui a pouco você vai começando a ter uma estabilização da curva. Então essa curva ela vai subindo inicialmente, só que com o passar do tempo você vai ter mais repetições e menos descobertas de novas espécies. Então você chega a um certo grau de representatividade significativa, ou seja, você tem um grau de descoberta, você já tem um grau de espécies identificadas que é representativo, já representa a maior parte do que há naquele ambiente para se descobrir, tá certo? Então você vai fazer uma amostragem e você vai chegar a um ponto no qual estabiliza praticamente, né? Vamos dizer, a cada 10 campanhas você encontra uma espécie nova. Então você praticamente chegou ali no esgotamento, no total de espécies que existem naquele ambiente, certo? E para que é que isso aqui serve? Isso aqui vai servir tanto para descrever como para comparar comunidades. Como assim? Novamente, a riqueza como um dos componentes da biodiversidade, você vai poder, através dela, comparar 2 ambientes, qual tem um maior potencial e um menor potencial, por exemplo, para a conservação da biodiversidade. Né? A partir do momento em que você tem mais espécies, você normalmente tem mais relações ali ocorrendo, mais serviços ecossistêmicos sendo prestados, então você tem uma área com maior potencial para conservação. Tá? Já um outro fator que a gente não deve confundir, né, a gente falou aqui da riqueza, que é o número absoluto. Um outro fator que se confunde devido ao nome é a diversidade de espécies, tá? A diversidade de espécies, ela utiliza a riqueza de espécies como parâmetro para ser calculado, mas a diversidade, ela já é calculado como uma métrica, como uma medida derivada do número de espécies. Ela geralmente faz uma correlação entre o número de espécies e a população relativa de cada uma dessas espécies para determinar se um ambiente é diverso ou não. Aí a gente já começa a trabalhar com conceitos mais complexos. Ah, mas como assim, professor? Tem 50 espécies num lugar, tem 20 no outro. É claro que o que tem 50 espécies vai ser mais diverso. Depende. Às vezes você tem, por exemplo, um ambiente que tem 1000 indivíduos. Você tem 50 espécies, mas 951 são da mesma espécie. Os outros é um indivíduo só de cada outra espécie, então as populações deles nem são viáveis
E no outro você tem 1.000 indivíduos de 20 espécies, mas as espécies têm uma representatividade mais, digamos assim, equalizada, e isso aí vai influenciar e representar que aquele outro ambiente é mais diverso. Ele é mais diverso a partir do momento que as populações são viáveis, né, e você tem a condição de preservar aquele local. Então você vai levar em consideração o número total de espécies presentes e você vai levar em consideração também a uniformidade, a distribuição, se ela é mais ou menos equivalente, né, se ela é equilibrada entre o número de indivíduos de cada uma dessas espécies. E elas vão ser trabalhadas através de índices específicos, tá? Existem índices de diversidade específicos, cada um deles com diferentes características, tá bom? Ah, professor, vai falar dos índices? Eu creio que não vai se ter cálculo de índice nas provas, eu pelo menos nunca vi, né? Mas eles podem dizer, pegar um índice para você, esses índices geralmente são normalizados, eles variam de 0 a 1, aí você vai ter tipo um ambiente com 0,2 de diversidade, um ambiente com 0,5, qual é o mais diverso? Vai ser o com 0,5, tá? Eles variam de forma positiva, eles crescem positivamente, certo? E você tem também tipos de diversidade diferentes. Isso aqui pode ser interessante porque eles podem abordar isso dentro da prova, tá? Você vai ter 3 tipos de diversidade. Você vai ter a diversidade alfa. O que é a diversidade alfa? Essa diversidade que eu falei que você calcula naquele ambiente, relativo ao quê? Ao número de espécies, tá? E a distribuição do número de indivíduos entre as espécies, se eles são equilibrados ou não, se existe uma dominância ou não, que vai afetar o cálculo desse índice. Fora isso, você vai ter uma diversidade chamada diversidade beta. O que é diversidade beta? Você tem 2 ambientes, vamos dizer, 2 ecossistemas, e você vai fazer o cálculo da diversidade entre esses 2 ecossistemas. Então você vai comparar 2 hábitats, né. Você tem um riacho A aqui, o riacho B aqui, e a diversidade beta vai ser o quê? O grau de similaridade ou de diferença entre esses ambientes, tá certo? Então aqui, ó, você vê que aqui ficou ruim essa imagem, mas foi a melhor que eu encontrei, por incrível que pareça. 50% de compartilhamento de espécies, então você tem um grau razoável aí de similaridade entre esses 2 ambientes. Então você vai calcular a variação na composição entre esses 2 hábitats. E você tem a diversidade gama. O que é a diversidade gama? Você vai pegar todo um ambiente maior, por exemplo, uma bacia hidrográfica, e vai calcular a diversidade biológica dentro dessa bacia. Aí a gente está falando da diversidade gama. Então ele vai incluir tanto a diversidade alfa como a diversidade beta. Por quê? Porque tudo isso aí vai estar dentro do cálculo da diversidade gama. Falando agora mais especificamente sobre o Brasil, né, sobre a biodiversidade que a gente encontra no Brasil, agora que eu já expliquei um pouco sobre o que é biodiversidade, quais são os fatores que entram, né, no cômputo, digamos assim, no cálculo da biodiversidade, a parte objetiva da coisa, vamos partir agora para o conceito mais geral, né. Falando sobre a biodiversidade brasileira, o Brasil, gente, é um país mega biodiverso, ou seja, ele é considerado um país com um nível de biodiversidade extremamente elevado. Quais são as principais razões? Nós temos um país com dimensões continentais, que se distribui latitudinalmente, ou seja, sentido norte e sul, através quase de um continente, né? Você vê que a gente está aqui do norte da América do Sul, da linha do Equador até uma região aqui subtropical. Então a gente tem uma variação grande de latitudes, o que nos dá variações climáticas, variações hidrológicas, dado o nosso tamanho, né? Variações do ponto de vista geológico também, nós temos formações geológicas diversas, ambientes, tipos de solo diversos, influências climáticas tanto continentais como influências climáticas marinhas, o que aumenta ainda mais a variabilidade climática. Tudo isso somado nos dá uma infinidade de ecossistemas. Só para vocês terem uma ideia, cada quadradinho desse aqui, cada tom desse aqui diferente, é um tipo diferente de vegetação. E vai compor, né? Como são fitofisionomias diferentes, vão compor ambientes e ecossistemas diferentes. Então, nós somos um país com características físicas e biológicas extremamente biodiversificadas. Tá? Então, assim, nós temos 6 biomas dentro do nosso território e inúmeros ecossistemas, né? Eu nem sei quantos ecossistemas diferentes nós temos. Então, se você coloca tudo isso em consideração, a gente acaba tendo um potencial biológico para a biodiversidade dentre os maiores do mundo. Na verdade, nós somos considerados o país com maior potencial para biodiversidade do mundo, tá? E como é que tá a nossa biodiversidade hoje? Por incrível que pareça, assim, aí o concurso pediu assim, né, biodiversidade conhecida e desconhecida, tá? Qual é a nossa biodiversidade conhecida? Não sei. Não é que eu não sei, a academia não tem consenso. Você vai procurar estudos, você vai encontrar, por exemplo, dados do MMA. No próprio MMA você encontra dados diferentes.
50.000 espécies de planta e 116.000 espécies de fauna. 103.000 espécies de fauna e 43.000 espécies de planta. Cerca de 200.000 espécies no todo, por um autor em 2005. Algo entre 166.000 e 212, os mesmos autores 3 anos depois. Então você tem muitas inconsistências, por quê? Porque os nossos bancos de dados, né, e não só aqui no Brasil, no mundo todo, eles têm certas inconsistências. Como assim? Que inconsistências são essas? Os padrões de registro de espécies, eles não são algo assim, digamos, muito uniformes, tá? Então, às vezes, você tem espécies que têm nomes diferentes, sinonímias, né, como a gente fala, porque a taxonomia ela vai avançando e as nomenclaturas e as classificações vão mudando. E isso faz com que surjam inconsistências ao longo do tempo. Então, assim, essa tabela aqui foi a tabela que eu achei mais interessante e aqui apresenta dados, metadados, né, dados de análise de outros dados mais consistentes. Ele chegou a algo entre 168.000 e 212.000 espécies registradas para o Brasil, entre diversos táxons aqui, né. Então aqui a gente está falando principalmente da parte animal, e no mundo a gente está falando aqui de 1.600.000 a 1.798.000 espécies. Então o Brasil tem uma representatividade, independente do estudo que você vá considerar, dos valores que você vai considerar, tá? Você vai ter aqui uma representatividade extremamente significativa do Brasil quanto à biodiversidade mundial. Estima-se que o Brasil tem aí algo em torno de 10 a 20% da diversidade mundial, né? Isso considerando ainda as espécies em potencial que a gente tem para conhecer. Estima-se, né, como eu falei aqui, um total superior a 20% quando você somar todas as espécies desconhecidas. Então, apesar de variar, pelo menos 10% da biodiversidade do mundo está localizada no Brasil. E a gente tem um potencial para cerca de 20% da biodiversidade do mundo. Então, o Brasil é sim um país com um grande foco das ações globais de conservação da biodiversidade, tá certo? Então, quando a gente fala em termos de biodiversidade desconhecida, a gente estima que o Brasil tenha 2 milhões de espécies aí, ou seja, a gente ainda tem 90% da nossa biodiversidade a ser conhecida, tá? Da riqueza de espécies e da biodiversidade, porque você não tem como conhecer as outras relações sem conhecer ao número de espécies. O que significa aí que a gente tem um potencial de multiplicar por 10 o número de espécies conhecidas. E o que é que isso aí representa, por exemplo? Isso representa um potencial tanto para a conservação como para um potencial econômico muito alto para o país. O Brasil é um país que explora relativamente muito pouco a sua biodiversidade, porque a gente tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico ainda muito incipiente quando você compara, por exemplo, com a Europa. Você tem países que vêm de fora para explorar o potencial, farmacológico, por exemplo, de plantas brasileiras. Então, vamos lembrar o seguinte: a indústria farmacêutica, a maior parte das moléculas que existem hoje sendo comercializadas, ela vem de compostos de origem vegetal. E nós temos uma infinidade de plantas que não foram descobertas e das que foram descobertas, muitas que sequer foram exploradas do ponto de vista científico para descobrir essas moléculas que têm um potencial terapêutico altíssimo. Então, nós temos um potencial, praticamente incalculável a ser explorado. Estima-se trilhões de dólares em termos de bioeconomia aí em potencial, certo? Então, quando a gente coloca na equação aqui essa questão da biodiversidade desconhecida, a gente ainda tem 90% do nosso potencial para explorar. E isso vai, eu vou mostrar para vocês depois, se deve muito à questão de direcionamento também de investimentos, tá certo? Então, assim, quando a gente vai para a biodiversidade desconhecida, quando a gente fala no mundo, 10 países correspondem hoje a 70% do potencial de novas espécies do planeta. O Brasil sozinho a 10%. E 60% desses 10% estão localizados na Mata Atlântica e na Amazônia. Isso aí vai se traduzir em quê? Em um risco imenso de perda dessa biodiversidade. Ah, como assim, professor? Que é o seguinte, pense bem, a Mata Atlântica é um dos ecossistemas não, desculpa, um dos biomas mais ameaçados do país, tá? Todo dia você perde área de Mata Atlântica e de Amazônia. Com isso, você tem um grande potencial para perder espécies antes mesmo que elas sejam descobertas e o seu potencial econômico, o seu potencial para conservação seja descoberto e explorado. Então, por que que eu falo em termos econômicos, gente? Porque, novamente, a sociedade, como ela existe hoje, ela se baseia muito na valoração, muito na questão monetária. Então, o valor intrínseco dessa biodiversidade, ele não é reconhecido pela sociedade
em termos coletivos, pelo menos não pela sua maioria. Então a gente sempre tem que acabar discutindo biodiversidade do ponto de vista econômico, de seu valor, pelos serviços ecossistêmicos prestados e demais fatores agregados, tá? Então imagine o seguinte, se o Brasil corresponde a 10% da biodiversidade do mundo e o ecossistema não, novamente, desculpa, o bioma que mais está ameaçado do país corresponde a boa parte dessa biodiversidade, você vê que a boa parte dela está ameaçado aí de extinção, antes mesmo da sua descoberta, né, do seu conhecimento. A gente tem aqui um mapa, né, que foi levantado como maior potencial de descoberta, a gente tem a América Central como grande potencial, que também está muito degradada, Ilhas do Caribe, Andes tropicais, Floresta Atlântica, né? Questão do leste africano, Madagascar, Floresta da Guineia, Sri Lanka, região da Índia e de Burma, Filipinas. O que é que a gente tem aqui, gente, como um fator comum? A linha do quê? Do Equador, tá? O que é que acontece? A biodiversidade ela vai variar principalmente em direção ao Equador. Latitudes mais baixas, ou seja, mais próximas a zero, tendem a ter uma maior biodiversidade do que latitudes mais próximas aos polos. Então, a variação de latitude não se dá tanto no sentido da longitude, se dá mais no sentido da latitude. Isso é importante porque isso cai em muito concurso para pegar vocês, tá? Eles fazem perguntas envolvendo longitude e latitude porque sabem que muita gente não grava bem essas terminologias. Então, varia em direção ao Equador, no sentido dos polos para o Equador. Por quê? Porque regiões mais quentes têm mais energia, geralmente chove mais, você tem processos metabólicos mais rápidos, você vai ter árvores maiores, animais maiores. Os insetos, que são um dos principais grupos em termos de diversidade. Por quê? Porque eles têm um ciclo de vida muito curto, então eles têm uma tendência de sofrer mutações e gerar novas espécies muito mais rapidamente, por exemplo, que uma tartaruga que vive centenas de anos, que demora para começar os seus ciclos reprodutivos. Demora relativamente, né? Você tem insetos cujo ciclo de vida é de meses, né, de dias até. Já outros insetos, desculpa, já outros organismos, o ciclo de vida é muito mais demorado. Um elefante, por exemplo, né, que a gestação demora muito, a vida é muito longa. Então, tudo isso aí faz com que tudo ocorra muito mais acelerado nessas regiões aqui próximas ao Equador e você tem uma diversidade maior, tá certo? Então, a diversidade de invertebrados, inclusive, é algo que a gente nem tem como estimar, assim, de forma precisa. Então, estima-se aí cerca de 10 vezes, como eu falei, o número de espécies, muitas dessas espécies vão ser de insetos. Ainda sobre a biodiversidade desconhecida, só para vocês terem uma ideia, né? Fizeram uma expedição curtinha na Amazônia peruana, acho que foi coisa de um mês, descobriram 27 espécies novas. Pra vocês verem assim, qualquer incursão na Amazônia praticamente resulta em novas espécies, né? Aquele estudo que eu mostrei aqui que gerou esse mapa mostra que o Brasil é o primeiro país do mundo em potencial de descoberta de espécies, certo? Foi publicado em uma revista extremamente importante, um periódico extremamente importante. O Brasil lidera a descoberta de novas espécies e exploração de cavernas. Gente, caverna no Brasil ainda é um caso à parte. Por quê? Porque você tem um potencial de endemismo elevado, porque muitas espécies elas ficam restritas àquela caverna. Então, como ela não está espalhada fora da caverna, ela só vai existir ali. Então, ela se torna mais vulnerável e a caverna, como um ambiente isolado, tem um potencial maior para ter espécies diferentes da região exterior. Até pelas características muito específicas que cada caverna tem em termos de ambiente físico, disponibilidade de recursos. Então você ainda tem esse potencial aqui, que é o potencial espeleológico, né, que é quando a gente se refere ao potencial de cavernas, muito elevado no Brasil, tá? E em termos da biodiversidade conhecida, por que que a gente tem essa questão aí da biodiversidade desconhecida e conhecida? Por que que alguns ambientes têm mais potencial que outros? Porque historicamente, gente, os recursos e até mesmo a disponibilidade para a realização de pesquisas, ela não é distribuída de forma uniforme no mundo, tá? Tem países que têm muito pouco recurso para destinar isso, tem países que têm mais recursos, então tem países que têm sua biodiversidade mais explorada de forma mais completa, né? Descoberta de forma mais completa, outros que ainda têm muito para descobrir. Um país como o Brasil, ele é de dimensões continentais, ou seja, ele é imenso. Então não tem como descobrir todo o território dele, principalmente, vamos lá, volta aí 100 anos atrás e vamos comparar São Paulo e a região aqui, por exemplo, eu morei aqui na região do Piauí e do Maranhão, eu tenho tios que moraram aqui nessa região não há 100 anos atrás, tá, gente? Mas ainda assim, vamos botar aí, há 20 anos atrás, e as diferenças já eram gritantes. Imagina 100 anos atrás, a diferença de recursos
sendo disponibilizados para cada uma dessas regiões. Então você vê que aqui, ó, distribuição de coleções. O que são coleções? São locais onde você deposita os espécimes que servem de testemunho, que servem de padrão para registro de determinadas espécies. Aqui são herbários, são coleções zoológicas, distribuição de sítios de pesquisa ecológica de longa duração, distribuição da cidade-sede dos Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, e distribuição de sedes de projetos de pesquisa do Programa de Pesquisa da Biodiversidade, PPBio. Você vê que a maior parte deles está sempre aqui, ó, sul do Nordeste, Sudeste e Sul, tá vendo, ó? Sempre tudo gira muito em torno disso aqui. Então, quando você vai fazer uma pesquisa aqui, você tem muito menos recurso, no sentido de que você tem menos tempo, menos disponibilidade, menos estrutura, porque você ficar dentro da selva da Amazônia é muito mais difícil, por exemplo, do que você fazer uma pesquisa numa praia no Espírito Santo, por exemplo, ali a respeito da biodiversidade daquele lugar, ou de uma mancha de Mata Atlântica aqui em São Paulo. As distâncias são menores, os acessos são mais fáceis, os recursos são mais fáceis de chegar até o pesquisador, então ele pode permanecer por mais tempo. Então tudo isso aí vai influenciar, então você tem tendências regionais com relação à descoberta da biodiversidade. E ainda assim, você vê que a região da Mata Atlântica ainda tem muito a explorar. Então você tem uma diferença também de distribuição de recursos, como eu falei, dentro dessas distribuições geográficas. Você tem a questão dos tamanhos das populações e do isolamento geográfico também. Como assim do tamanho das populações? Espécies que têm muitos animais são mais facilmente descobertas do que espécies que têm poucos animais. Inclusive, hoje, muitas espécies que são descobertas, como eu falei, já são descobertas ameaçadas de extinção, porque elas são espécies que têm uma população pequena e, por exemplo, na Mata Atlântica já estão em hábitats altamente fragmentados. Então, elas já estão com populações parcialmente inviáveis. Tá certo? E quais são os desafios, então, gente, para a gente avançar com relação a isso aqui? A redução dos biomas, como eu falei, né? A questão da extinção antes da descoberta. As mudanças climáticas que ameaçam também a continuidade dessas espécies. O isolamento geográfico, novamente, né? Você tem a questão da fragmentação dos hábitats e a inviabilização dessas populações. E, novamente, também o número de espécies. Como assim? Você tem um número de espécies muito grande já descobertos. Pela taxonomia tradicional, que levava só em consideração as características gerais do organismo e sua fisiologia, você já tinha um número de espécies elevado. Hoje, com o avanço da taxonomia moderna, que se baseia em técnicas biomoleculares, né? Que basicamente entra também a genética e outros marcadores aí para a definição de espécies, o potencial aumentou assim exponencialmente. Tá? Porque às vezes indivíduos que estavam agrupados numa mesma espécie descobriu-se que eles não eram geneticamente similares, porque eles, na verdade, têm ancestralidades diferentes. Eles só evoluíram para uma característica comum, mas eles, na verdade, passam a ser separados ali como espécies diferentes. Então, assim, desde o avanço aí da cladística, que basicamente você passou a levar em consideração a ancestralidade além dessas características gerais, você teve um aumento do número de espécies, uma descoberta, na verdade, que haviam animais agrupados em uma espécie única que foram separados, tá? Você melhorou as técnicas e com isso você aumentou o número potencial de espécies também a serem descobertas, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, outra questão de desafios, né? Você tem poucas pessoas, relativamente falando, trabalhando sobre isso, com um potencial muito grande de descoberta de novas espécies. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, falando só de insetos, né, se você pegasse todos os entomologistas do Brasil, colocasse eles para trabalhar só com identificação de novas espécies, você precisaria de 2.000 a 3.000 anos para descrever toda a entomobiodiversidade, a entomodiversidade, né, que é a diversidade de insetos potencial do país, certo? Então, assim, você tem aí um problema muito grande com relação a número de pessoas, recurso disponível e ao volume de dados e de informações que são necessários para serem identificados. Então, você tem um desafio muito grande pela frente, né, em termos de trazer à luz essa biodiversidade desconhecida, tá? E qual o potencial disso aqui, gente, que não se leva em consideração? Não se leva em consideração entre aspas, né? Mas você vê, você tem todo esse potencial que não está sendo explorado, né? E falando em termos de potencial disso aqui, né? O que é que a gente teria a descobrir? Estima-se que cerca de. Aliás, estima-se não. Estima-se que a, a- os serviços ecossistêmicos prestados hoje no planeta como um todo equivalem a 33 trilhões de dólares ao ano. Tá? Isso aqui não é só o Brasil. Você considerar os serviços ecossistêmicos de
de fixação de carbono, conservação do clima, conservação de fertilidade de solo, enfim, uma infinidade de serviços ecossistêmicos prestados pelo ambiente conservado no planeta todo. Para você fazer isso de forma artificial, equivaleria a 33 trilhões de dólares ao ano, tá? 162 bilhões de dólares foram exportados, isso aqui foram exportados pela bioeconomia brasileira em 2022. Então isso aqui é o que a gente já concretiza em termos de potencial econômico no Brasil. Tá certo? Então, quando você considera tudo isso aqui, você pensa, se você tem o potencial de ter 10 vezes só a diversidade de espécies no Brasil, imagine a biodiversidade como um todo, o quanto tende a crescer e o quanto você pode valorar isso aí e o quanto nós dependemos de tudo isso que nós desconhecemos, tá? E o quanto você pode ampliar em termos de crescimento para o país ao descobrir isso e explorar, obviamente, em bases sustentáveis. Então nós temos um potencial gigantesco para a biodiversidade brasileira. Ele é incalculável, por isso que eu digo, é um tema até difícil de falar, porque o Brasil é uma grande caixa preta do ponto de vista ecológico, sabe? Tipo assim, nós vamos colocar aí, São Paulo entrou em crise hídrica, aí finalmente começou a se discutir algo que se discutia há mais de 2 décadas, que é a questão dos rios voadores, né, a questão da preservação das APPs, que a degradação dos recursos hídricos de São Paulo levou a uma crise hídrica discutida há mais de 50 anos. Aí a prefeitura contrata uma uma consultoria a custo de milhões para dizer a eles: precisamos preservar, precisamos recuperar as APPs. Gente, todo mundo já sabia disso, entendeu? Então, assim, esse potencial ele já existe, ele já é discutido, só que ele não é, digamos assim, levado a cabo de concretização de ações a partir desse potencial. Então, a gente tem um potencial imenso aí a ser explorado, né? E ele não vai vir sozinho esse potencial financeiro, ele precisa de um investimento massivo em ciência e tecnologia, tá? Com o quê? Com o desenvolvimento de ações de bioprospecção. O que é bioprospecção? É quando você faz iniciativas de descoberta de novas espécies, descoberta de novos componentes da biodiversidade, voltados à exploração, por exemplo, de biomoléculas, de bioprocessos, para que eles possam ser convertidos em potencial econômico para a sociedade, né. E a gente precisa também de avanços na área de taxonomia e filogenia molecular. Hoje, por mais que se discuta muito a questão, por exemplo, da inteligência artificial no âmbito da ética e tal, mas o aprendizado de máquina, né, as ferramentas de inteligência artificial como forma de assistência ao trabalho dos cientistas tem um potencial aí, a partir do momento em que você consegue fazer sequenciamento, genético, comparações, encontrar padrões, esses sistemas eles têm um potencial elevado para isso, que poderia acelerar o processo de identificação de novas espécies, tá certo? E agora vamos para a resolução de algumas questões. Eita, minha foto ficou aqui na frente de vocês, eu vou sumir aqui um pouquinho, tá, para não ficar na frente de vocês. Só eu desativar aqui e voltar. Vamos resolver aqui algumas questõezinhas a respeito do tema, tá? Eu trouxe 3 questõezinhas simples aqui para a gente falar a respeito do tema que a gente abordou nessa aula de hoje, tá bom? Então, avalie se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas em relação à interpretação do trecho. A fronteira da biodiversidade é azul. Quer dizer que só há biodiversidade nos mares, gente? A gente acabou de ver nos artigos o quê? Que boa parte da biodiversidade que tem para ser descoberta, pelo menos em solo, né, estão na Mata Atlântica, estão ali na região do Equador, em terra. Então, não há só biodiversidade dos mares, mas há um porém aqui que eu não trouxe, porque a gente falou de biodiversidade brasileira. Boa parte da biodiversidade, gente, marinha ainda não é conhecida também, tá? Então a gente precisa se atentar a isso. Boa parte da biodiversidade dos oceanos ainda é desconhecida. Você tem muitas expedições hoje que trabalham especificamente com a descoberta de novas espécies nos oceanos. A fronteira é azul porque diz respeito ao mar e ao céu. Não, gente, a gente tem muita biodiversidade para ser conhecida no solo também. A expectativa é de que haja muita vida desconhecida nos oceanos. Essa aqui é verdadeira, a gente tem uma expectativa realmente, até porque, por exemplo, principalmente em grandes profundidades, a gente tem muita dificuldade de explorar devido às dificuldades técnicas mesmo de exploração. Então a gente tem aqui um falso e um verdadeiro. Então, a resposta certa aqui da questão seria letra E, tá bom?
Os grandes exploradores naturalistas do século XIX, Charles Darwin, Bates, Russell Wallace, entre outros, descobriram nos trópicos um grande repositório, aos trópicos, também um grande repositório de espécies desconhecidas dos cientistas europeus. Com relação à biodiversidade do planeta, assinale a alternativa correta. Os padrões em macroescala, ou seja, em escala grande, em escala elevada, da biodiversidade global, refletem a longitude e heterogeneidade dos hábitats. Gente, o que é que a gente falou ali agora há pouco? Que a variação não se dá de forma longitudinal, se dá mais de forma latitudinal. O aumento da diversidade de espécies do planeta depende apenas das condições físicas do meio ambiente. Não, gente, vamos lembrar que biodiversidade tem a ver também com as relações ecológicas. Você tem um processo, inclusive, é interessante eu falar aqui um pouquinho com vocês, você tem um processo chamado de facilitação ecológica. Você tem um ambiente de difícil colonização, tá? Vamos dizer, um ambiente hostil, um deserto, uma praia, muito sol, muita areia, poucos recursos. Você tem espécies de vegetais, por exemplo, que agem como facilitadores. Eles transformam aquele ambiente ali de forma que permita que outros indivíduos venham se instalar ali naquele ambiente depois. Então, eles têm um potencial de viabilizar uma maior diversidade ecológica. Então, esses processos ecológicos, eles favorecem a biodiversidade, o aumento da biodiversidade. Por isso, também, a biodiversidade não considera só a espécie, ele considera também as dinâmicas ecológicas. Então, nós temos aqui já que está errado. Uma maior diversidade está sempre associada a uma pequena variedade de nichos? Não, gente. Quanto mais diversos os ambientes, os recursos, maior vai ser a biodiversidade, porque as espécies vão surgir se especializando. A gente vai falar depois um pouquinho de evolução. Eles vão se adaptar de acordo com as características do ambiente, tá? Se adaptar em termos, né? Eles vão ser selecionados pelo ambiente. Então vai restar o que aqui? Para a maioria dos grupos de organismos, olha só, a maioria, os números de espécies, o número de espécies, ou seja, a riqueza de espécies, vai aumentar em direção à linha do Equador. Correto, né? Quanto mais próximo ao Equador, quanto mais quente o ambiente, geralmente maior a diversidade. Não existe um inventário de todas as espécies do planeta Terra, ou seja, não conhece todas as espécies. A biodiversidade do planeta é desconhecida. Ainda assim, a partir dos estudos feitos até agora, sabe-se que cerca de 1,5 milhão de espécies já foram escritas. Hoje a gente já tem uma estimativa de 2 milhões, como vocês puderam ver, tá? Dentre as alternativas a seguir, qual é a que representa o grupo de seres vivos com mais espécies já descritas e catalogadas até o momento, gente? Eu falei um pouquinho sobre isso com vocês, a gente aqui vai fazer uma resposta direta, tá? Os insetos são o grupo que tem a maior diversidade descrita, porque, novamente, como eu falei a vocês, como eles são indivíduos de ciclo de vida mais curto, eles passam pelo processo de seleção natural de forma mais rápida, eles se reproduzem mais rápido, em maior número. Então, quanto mais se reproduz, maior a chance de mutações, maior a chance dessas mutações favorecerem seu estabelecimento no ambiente. Bati aqui no microfone, desculpa. Tá? E isso faz com que a sua diversidade aumente significativamente. Gente, hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Essa semana vai ser só isso. Semana que vem eu vou falar com vocês sobre taxonomia. Tá, como eu falei, essa semana tá pegado lá no trabalho, tá difícil. Cheguei aqui, tô morto aqui gravando essa aula para vocês, certo? Espero vê-los em breve, espero que vocês tenham bons estudos e espero estar 100% de energia semana que vem para dar aquela aula empolgada para vocês, mas estamos de volta com força, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, espero que vocês fiquem bem, espero que tenham bons estudos. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.